Olá pessoal, vamos só aguardar as pessoas entrarem e a gente já inicia. O doutor Alexandre já está a postos aí. Boa noite. Vamos já começar a falar um pouquinho também sobre essa introdução sobre a live e a partir daí a gente já dá início ao tema. Tá joia. Muito bom. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos à nossa primeira live temática. E essa é a primeira oficial. A gente fez uma semana passada, só uma conversa introdutória, informal. Não que hoje será muito formal, mas foi só uma conversa. Então, a partir de hoje, a gente vai começar de fato. Tá? Eu não quero delongar muito, eu quero ir logo para o tema para a gente não perder tempo, mas algumas informações são importantes. Então, bom, essa é a primeira live de uma série de lives indeterminada. Tá? A gente não tem dia para terminar, a gente vai indo, né, à medida que as necessidades vão aparecendo. A gente já falou na semana passada sobre o nosso público-alvo, então isso já foi bem debatido. Vocês vão ter acesso, vocês têm acesso a esse vídeo. Então, mas enfim, basicamente eu quero atingir então os dermatologistas residentes ou não, os patologistas também residentes ou não. Então, o assunto, obviamente, é dermatopatologia. Então, e eu, Alexandre Michalani, em parceria com a Dr. Tips, uma empresa inovadora no ramo de cursos online na área médica. Então, nós criamos nós montamos um curso extensivo de dermatopatologia, está disponível na plataforma da Dr. Tips. O curso já está pronto e está disponível para vocês. E também a gente programou lives semanais para debater temas e para interagir com vocês, interagir com os alunos e com os interessados. Basicamente dermatos, então, como eu falei, patólogos e também curiosos que tiverem aí a fim de participar, tá bom? Então, essas lives terão formatos variados. Serão sempre às terças-feiras, 19 horas, aqui no canal do YouTube do Dr. Tips. Mas os temas vão ser variados, tá bom? Então, por exemplo, hoje, vocês já perceberam, quem viu no Instagram, o tema será diagnósticos diferenciais histológicos. Então, a gente vai falar diagnósticos diferenciais histológicos de uma determinada lesão clínica. Mas então a gente vai fazer outras, por exemplo, como qual é o seu diagnóstico, que tumor é esse? Eu estou fazendo aqui, estou criando aqui uns formatos legais para a gente debater. Que tumor é esse? Aí um terceiro que é muito legal, diagnóstico diferencial de pele normal, né? Os patologistas vão gostar muito dessa, quando você bate o olho na lâmina e fala, não tem nada, né? Pele normal, o que eu faço? Então a gente tem uma, um fluxograma para pensar e para raciocinar e de repente fazer um diagnóstico interessante. Claro que se houver, né? Lesões melanocíticas, acho que o assunto mais palpitante em dermatopatologia, o mais importante, o mais debatido. Bom, patologia dos anexos, vamos falar bastante de unha e cabelo, que cada dia mais a gente vê nos consultórios médicos, consultórios dermatológicos. Vou trazer convidados, a gente vai fazer sessão tira dúvidas, discussão de casos, de algum caso específico,
Podemos fazer temas expositivos também, enfim, uma série aí de formatos para as lives. Então, hoje o formato é diagnósticos diferenciais histológicos. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar uma lesão elementar, né? Então, correlacionar lesões elementares dermatológicas, isoladas ou combinadas, com a patologia. Então, nós vamos discutir os diagnósticos diferenciais histológicos de lesões dermatológicas elementares. Isso é muito bom, tanto para o clínico como para o patologista. O clínico sabe no que está pensando e o patologista também sabe que diagnósticos procurar. Tá bom? Bom, é isso aí. Vamos lá, então, pessoal, para também fazer um resumo, eu sou o Thiago, sou a voz do além aqui que vou estar ajudando na parte técnica. E para passar alguns detalhes para vocês, o chat ele é em tempo real, então vocês podem fazer as perguntas que a gente vai estar lendo. Eu vou ler todas as dúvidas para o doutor. Então, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, estejam sempre atentos para perguntar, porque a gente vai, no momento, já responder. Lembrando também que na descrição dessa live a gente tem o link para acesso do curso. Então lá você vai ver todos os temas completos que você precisa saber sobre a dermatopatologia. E toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer essas lives. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, que a gente está aqui com a intenção realmente de passar conteúdo, de ensinar vocês todos os temas que forem uma discussão, que gerarem alguma discussão, a gente vai estar ajudando vocês a aprender aqui. E é isso, a gente pode dar agora início ao tema. Doutor, volto para você e já vamos também colocar a sua apresentação. Valeu, Thiago. Bom, tá. Quem já é da área, quem já estuda dermatologia, já entendeu mais ou menos por que eu coloquei esse slide. A garra e a bola, ou as garras e a bola, né? Bom, a imagem inicial, a imagem anterior à foto da clínica, eu já vou adiantar, é de um líquen nítido, tá? E, claro, a gente pensa em líquen nítido na hora. Então, o primeiro diagnóstico, em se tratando de lesão inflamatória, claro que em contextos adequados, micropápulas esbranquiçadas, a gente tem que pensar em líquen nítido, né? Então, aí o estudante de dermatologia, o residente, grava aquela questão da garra e a bola. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Aí, esses mecanismos mnemônicos são excelentes. Mas você tem que entender o que você tá memorizando. Por que eu coloquei isso? Porque já aconteceu algumas vezes de alunos meus chegarem para mim com essa ideia de garra e a bola e pensarem nos mais variados quadros histológicos. Então aqui eu coloquei 4 entidades que não são líquen nítido e que dão um aspecto de garra e bola. Só que com aumentos completamente diferentes, circunstâncias clínico-patológicas completamente diferentes. Então, às vezes você se apegar a alguma regrinha, alguma coisinha assim, pode ser que você escorregue. Então é importante saber, mas é importante entender também. E não é muito difícil entender porque que a garra e a bola, eu vou explicar. Aqui a gente tem 4 diagnósticos. Eu falo muito desses diagnósticos no nosso curso. Nosso curso é extensivo e completo, então a gente aborda aí praticamente toda dermatopatologia, as doenças principais, né? Então a gente contempla aí todos esses diagnósticos que estão nessa foto, tá bom? Mas aqui então a gente tem 4 exemplos de doenças que não são líquen nítido, mas que têm esse aspecto. E existem até outras que eu não coloquei aqui. Então vamos lá falar do líquen nítido, né? É o primeiro. Então a gente tem que pensar nele. Essa imagem é muito interessante. Realmente a gente tem aqui as garras. O que são as garras? São as cristas interpapilares que estão rechaçadas. E o que é a bola? A bola é um infiltrado inflamatório. Tá? Então vamos entender. O líquen nítido é uma dermatite liquenoide granulomatosa focal. Então por que ela é focal? Porque ela praticamente ocupa uma papila dérmica. E aí ela ocupa essa papila, alarga a papila e as cristas ficam rechaçadas. Então, por isso que acontece isso. E cada
unidade dessa, em cada unidade de alteração microscópica que a gente está vendo aqui, corresponde a uma das pápulas esbranquiçadas da clínica. É muito interessante, um diagnóstico muito legal de fazer. E aqui então a gente tem as garras, o infiltrado, e esse infiltrado ele é liquenoide. O líquen nítido é uma das formas de líquen, né? Não dá para dizer que é uma variante de líquen plano, mas é uma doença semelhante, pelo menos em alguns aspectos, ao líquen plano. E aqui então a gente vê que o infiltrado, ele, em algum momento, ele obscurece a transição dermoepidérmica. Então é um infiltrado liquenoide. Qual que é a sacada para o patologista? É que esse infiltrado, além de fazer esse aspecto bonitinho e tal, ele é granulomatoso. Então você tem que encontrar aqui estiócitos epitelioides. Não obrigatoriamente célula gigante, né? Algum macrófago epitelioide a gente vai ter. Então, ó, para quem não está muito habituado com patologia, a gente fala isso bastante no curso, então aqui eu vou ser mais sucinto. Infiltrado inflamatório, bolinhas pretas ou bolinhas roxas são linfócitos. Umas áreas mais rosadas, assim, são macrófagos, tá? Isso, claro, em termos bem gerais, tá bom? Então, aqui a gente tem uma área com um acúmulo maior de macrófagos, aqui também, e aqui, então, uma área mais linfocitária. A gente tem um infiltrado granulomatoso. O que caracteriza granuloma? Uma hiperplasia de macrófago, uma hiperplasia reacional. Essa imagem é muito legal, porque o clínico ele conseguiu pegar duas pápulas na mesma biópsia, no mesmo punch. Então você vê uma lesão aqui, outra lesão aqui. É muito interessante. Aqui talvez seja uma célula gigante de Langerhans, tá? Desse aumento dá para a gente suspeitar que é. Então, de novo, dermatite granulomatosa, liquenoide focal. Ou no caso, multifocal, né? Porque o líquen nítido dificilmente ele acontece como lesão isolada, são sempre micropápulas, né? Como a gente colocou no título. E essa imagem está muito legal, né? Parece um caranguejo mesmo aqui, ó. Tem até as garras aqui, ó. Né? Tem o bracinho e a garra. Então é isso aí, tá? Lembra da garra, das garras e da bola, mas lembra o que significa isso e melhor, lembra o tamanho disso, a dimensão disso, né? Porque outro dia uma aluna confundiu isso com sarcoma de Kaposi. E sarcoma de Kaposi é uma lesão muito grande, uma lesão tumoral de mais de 1 centímetro. Mas ele tinha realmente esse aspecto. A epiderme fazia esse aspecto em garras. Então, só para a gente ter uma noção da dimensão do processo. Então, o processo, olha, ele tem mais ou menos a dimensão de um aparelho pilosebáceo, tá bom? Aqui mais em detalhe, só para a gente ver o infiltrado, as bolinhas pequenininhas são linfócitos, aqui a gente tem macrófagos epitelioides que estão agrupados, então isso aqui já configura um granuloma, tá? Para quem tem dificuldade com isso, macrófagos epitelioides agrupados, mesmo sem célula gigante, você já pode dizer que é um infiltrado granulomatoso. Isso te ajuda muito, patologista, diagnóstico de sífilis, diagnóstico de esporotricose, então, doenças que você precisa configurar um granuloma, mas que fica difícil por falta de célula gigante, macrófagos epitelioides agrupados também já ajudam muito. Rosácea também é um bom diagnóstico para a gente procurar essas coisas, tá? Então, líquen nítido. Bom, uma doença muito interessante do ponto de vista histológico, pela sua exuberância, né, é o líquen amiloide. Não é propriamente do grupo do líquen plano, né? O termo líquen aqui seria mais pelo aspecto clínico, que é uma lesão mais liquenificada, mas não é uma lesão propriamente inflamatória, né? Claro, é uma das formas de amiloidose, é a amiloidose com aspecto liquenoide. Olha só, né? As garras aqui e a bola no meio. Nem toda micropápula esbranquiçada faz um aspecto histológico assim, tá bom, gente? Eu só coloquei no começo para a gente tirar aquela mistificação do líquen nítido. Então, aqui é um líquen amiloide. Aqui tem algumas diferenças, principalmente na epiderme. Aqui a epiderme está hipertrófica. Vamos voltar aqui 2 telas, 3 telas. Olha só como a epiderme sobre o líquen nítido é retificada e atrófica. E outra coisa importante, por ser um infiltrado liquenoide, o líquen nítido aqui você vai ver degeneração vacuolar da camada basal, mesmo que seja focal, tá?
No líquen amiloide isso também acontece. Pode ter uma degeneração vacuolar com corpo eosinofílico, mas não é uma epiderme, vamos dizer assim, atrófica. Pelo contrário, ela é hipertrófica. Tem papilomatose e tem hiperqueratose. Tá? Então, uma lesão mais liquenificada. E aqui, o depósito de amiloide, alargando uma papila dérmica. Olha que interessante aqui, ó. Né? Então, aqui no HE, a gente consegue já perceber que se trata de uma estrutura que não é colágeno, é uma coisa meio amorfa, não é fibrilar, né? E aí, se você coloca aqui abaixo o condensador, para os patologistas isso é muito importante. Mesmo sem o vermelho Congo, dá para fazer diagnóstico. Você abaixa o condensador, olha a diferença, o padrão fibrilar do colágeno e o padrão homogêneo ou globular do amiloide, tá? Então, aqui a gente pode fazer o diagnóstico mesmo sem o vermelho Congo. Na verdade, a gente usa o vermelho Congo na minoria dos casos. E aqui uma camada basal bem alterada. Tá? Tem uma coisa aqui interessante que acontece nas células basais, que a célula basal normalmente é cilíndrica, né? Desse jeito, assim, elas ficam cilíndricas, fazendo uma paliçada mesmo. Quando a gente tem degeneração vacuolar, sobretudo crônica, elas perdem esse aspecto. E aí isso aqui tem um nome. Se alguém acertar o nome aí, eu vou falar para o Tiago mandar uma cesta de Páscoa. Eu mando Páscoa, mesmo. manda uma presente de Dia dos Pais. Tá? Então, quem me falar esse nome aqui, depois a gente marca. Quem me falar qual o nome dessa alteração que eu estou vendo aqui na camada basal, claro, além da alteração de interface, que é óbvia, mas como é que chama essa alteração nos queratinócitos, a gente vai dar um card do curso, alguma coisa assim. De repente, até um desconto. Vamos lá. Aqui é o vermelho Congo. O vermelho Congo fica bonito, né? Tranquilo. A gente vê o amiloide e tal, principalmente aqui. Então, você vê esse aspecto. Na clínica, olha como o vermelho... outra coisa. O vermelho Congo, você não precisa da luz polarizada, né? Para ver ele positivo. Na microscopia óptica já se consegue observar. Ele fica mais avermelhado ou alaranjado do que o colágeno. Então, se tiver positivo, você consegue ver. Claro que se a coloração também for bem feita. Mas aqui geralmente essas formas de amiloide, amiloidose macular e o líquen amiloide, pela quantidade de amiloide ser pouca, às vezes normalmente você não vai ter aquele aspecto bonito da coloração maçã verde. Isso é muito, muito melhor, muito mais bem visto na amiloidose nodular, tá? Bom, tem outras formas de líquen, que aí podem ser algumas delas variantes de líquen plano, que também podem fazer micropápulas esbranquiçadas, mas numa circunstância um pouco diferente. Por exemplo, líquen estriado, então você pode ter o líquen estriado, as pápulas fazendo distribuição linear, tá? Mas aí elas não são tão pequenas, tem algumas um pouco maiores, e aí a distribuição linear é muito sugestiva, tá? E também existe o líquen plano linear, que ele também pode ser por pápulas pequenas, agrupadas de forma linear. Mas claro que num contexto. Então eu não trouxe aqui para mostrar, eu acho que não entra como diagnóstico diferencial mesmo daquelas lesões da foto, mas vale a pena a gente lembrar disso, tá? Que às vezes micropápulas ou pápulas pequenas podem esboçar em um formato linear e também ter esses diagnósticos diferenciais. Bom, olha ele aqui, seringoma. Então, uma lesão neoplásica, né? Um tumor de anexo de ductos écrinos. Também pode fazer micropápulas esbranquiçadas, não como aquela configuração da foto, mas pode fazer sim. Sobretudo, a sua forma eruptiva, tem um seringoma eruptivo, então você tem lesões múltiplas localizadas numa área determinada, né? Bom, a histologia do seringoma é interessante, é um tumor dérmico, tá? Não tem relação com a epiderme, né? E ele é mal delimitado. Então, ó, ele está aqui, daqui para baixo. Aqui você tem uma área de derme papilar livre e a epiderme normalmente inalterada. Então, aqui você tem uma proliferação de ductos com uma camada de células claras. Olha aqui que interessante. Ó. Então, são duas camadas, tá? Uma externa e uma mais interna, e essa camada mais interna com tendência ao citoplasma mais claro. Tá? Às vezes a gente vê um pouquinho de secreção na luz desses ductos.
E junto desses ductos, que estão distribuídos de uma forma aí desordenada, você tem pequenos cordões epiteliais também, tá? E aí, às vezes, fazer aquele clássico girino, né? Então, aqui também um outro meio do pessoal lembrar, o seringoma é o tumor do girino. Por quê? São ductos e às vezes faz um rabinho de epitélio, tá? Então, esse é o seringoma. A gente... perdão. Qual que é o perigo do seringoma? Seringoma, o diagnóstico histológico não é difícil, né? Ele tem um estroma mais esclerótico, essa imagem não está muito boa para isso, mas o colágeno que sustenta ele é mais espesso do que o colágeno ao redor, então apesar de ser uma lesão mal delimitada, você consegue ver bem onde ela está por causa do estroma. E tem uma coisa importante sobre o seringoma, diagnóstico diferencial para os patologistas. Tricoepitelioma desmoplásico. Fala, bom, mas seringoma não tem queratina. Pode ter. Seringoma pode fazer uma metaplasia escamosa, pode romper esses cistos, formando pequenos cistos córneos que eventualmente se rompem, até formando granuloma de corpo estranho à queratina. Isso é raro, tá? É incomum. Mas para você ficar esperto. Então, viu queratina, eu vou esquecer os tumores écrinos. Não, pensa nele, tá? Então, sobretudo, aqui o diagnóstico diferencial histológico seria com tricoepitelioma desmoplásico, pelo aspecto arquitetural da lesão. Bom, o xantoma também pode aparecer como micropápulas. Normalmente, o xantoma tem um aspecto mais amarelado, mas dependendo da cor da pele, esse amarelado não aparece tanto. Tá? Então, a gente tem aí várias formas de xantoma, mas ele pode se apresentar como micropápulas. E aí a gente tem a disposição de células xantomizadas. Tá? Não tem muito segredo. O diagnóstico histológico de xantoma, xantoma puro, aqui eu estou querendo fazer uma distinção com o xantogranuloma. Então, o xantoma vai ter uma disposição, um infiltrado dérmico de células xantomizadas, de macrófagos xantomizados, aquelas células que a gente fala espumosas, né? Então, são essas células aqui, com citoplasma limite bem delimitado do citoplasma, né? A gente vê bem a membrana citoplasmática e o conteúdo citoplasmático espumoso. E o núcleo acaba ficando menorzinho, mais escuro, com umas pequenas microindentações causadas pelo próprio aspecto espumoso. Tá? Então, xantoma, tranquilo. Bom, eu queria ter uma foto melhor de milho para mostrar. Eu achei que eu tivesse nos meus arquivos, mas eu não tenho. Tenho várias lâminas, eu vou fotografar. Mas milho é uma boa também, um bom diagnóstico diferencial para isso. E milho é um cisto, tá? Eu só queria discutir um pouquinho de cisto com vocês. E aí eu trouxe aqui uma foto de um cisto infundibular. Esse cisto não é, claro, um milho. Isso aqui é uma lesão grande. Isso aqui deve ter pelo menos uns 3 milímetros no maior eixo aqui, né? Ou talvez 2 milímetros, pelo menos. Né? Então, não é uma lesão tão pequena. Enfim, é um cisto de origem folicular. O cisto epidérmico, aqui a gente podia fazer uma live só sobre isso, mas eu vou falar bem brevemente. O cisto epidérmico é um termo um pouco mais genérico, mas ele normalmente o nome melhor para ele é cisto infundibular, porque a grande maioria dos cistos são de natureza folicular, sobretudo do infundíbulo folicular. Então, o nome mais correto, vamos dizer assim, o nome mais, sei lá, mais exato para ele seria cisto infundibular. Mas o milho também pode ser de natureza não folicular, pode ser de natureza sudorípara. Tá? Então, você pode ter milho por alargamento de ductos écrinos ou de acrociríngeo, eventualmente, e eles podem até sofrer uma metaplasia escamosa, então você pode ter acrociríngeo com queratina, algo análogo ao que a gente falou no seringoma, tá bom? Então, milhos, pequenos cistos, que normalmente são de natureza folicular, mas que podem ser também de natureza écrina. Bom, um diagnóstico que é muito interessante, importante para a gente colocar aqui, que é a verruga plana, né? Acho que o pessoal deve ter pensado nisso. Então, verruga plana, ela pode ser mais encorpada do que isso, tá? Mas, normalmente, para ser lesões pequenas e ter um aspecto só esbranquiçado, então a gente vai ver normalmente uma histologia assim, mais discreta. Discreta em que sentido? Pouca acantose, pouquíssima papilomatose e pouca hiperqueratose. Vamos ver melhor a verruga plana? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela? Bom, verruga plana é uma das formas de
verruga viral por HPV. Quando a gente fala verruga viral, a gente está aí abarcando uma grande quantidade, um grande número de entidades aí, né? Desde molusco contagioso, até e todas as lesões por HPV, sobretudo, né? Então, é um termo genérico. E então, a verruga plana é uma das formas de verruga por HPV. Então, qual que é a característica da verruga plana? Muita coilocitose, né? Então, essas células aqui são os coilócitos, com halo claro perinuclear bem evidente, uma camada granulosa presente e camada córnea reticular. Os livros em inglês colocam basket wave, né? Elas podem ser orto e paraqueratósicas. Essas lesões menorzinhas normalmente é mais ortoqueratose. Lesões mais encorpadas vão fazer mais paraqueratose. E aí aqui não tem o aspecto em taça, tá? Ela é, vamos dizer, achatada. Isso é uma diferença da verruga plana para a verruga vulgar, por exemplo, tá? E aí, então, bom, diferenças para outros tipos de verruga a gente pode também colocar num outro dia, num outro tema, tá bom? É muito interessante a gente falar sobre isso. Mas no nosso curso, no capítulo de lesões virais, de dermatoviroses, eu explico em detalhes o aspecto histológico de cada uma das formas de HPV, depois das outras lesões virais específicas também, tá bom? E bom, situações especiais que podem também gerar, que são muito específicas, né? Então, por exemplo, condilomas acuminados incipientes. Então, às vezes, pessoa com um homem com lesão no prepúcio, micropápulas esbranquiçadas, mas aí tem uma circunstância, né? Tem um contexto completamente diferente. Então, pode fazer também micropápulas esbranquiçadas. A doença de Fox-Fordyce, que é também chamada miliária apócrina, também faz um padrão de micropápulas que podem ser esbranquiçadas, tá? E só que é uma lesão que dá exclusivamente na axila, mais em mulheres e tal, então também tem um contexto clínico bem específico. Por isso que acho que não vale a pena a gente ir muito fundo neles, tá bom? Porque aí já fica um pouco diferente do que a gente se propôs nesse tema. E outra coisa também, lesões foliculares. Então, por exemplo, uma mucinose folicular pode fazer um padrão parecido, tá? E eu deixei aqui fora, quando os clínicos vão discutir micropápulas esbranquiçadas, normalmente eles colocam uma outra pasta, vamos dizer assim, de doenças, que são as doenças queratósicas, né? Então, por exemplo, líquen espinuloso, queratose pilar, e doenças afins, sobretudo essas duas, né, que são alargamentos do infundíbulo folicular por queratina. E realmente, claro, dá um aspecto de pápula esbranquiçada, mas ela também forma uma coisa queratósica, ela tem um aspecto mais córneo. Então, ela não é lisa. Eu coloquei aqui na aula de hoje lesões que têm uma superfície lisa, tá bom? Para a gente não confundir. Então, mas isso são diagnósticos que alguns também colocam essas doenças foliculares. Dúvidas? Pessoal, se quiserem mandar dúvidas agora, a gente vai abrir esse momento. Só para fazer falar alguns detalhes também. Essa live vai ficar gravada, ela vai ficar disponível tanto no canal da Dr. Tips quanto dentro da página do nosso curso. Então as lives elas vão ficar gratuitas dentro da página do curso, mas lá vocês vão também conseguir acompanhar todos os conteúdos que também são fechados para as pessoas que compram o curso. É, e também compartilhem essa live, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. A gente tem essa ideia de tornar essas lives o mais simples e tranquila de acompanhar, com bastante conversa, bastante interação com as pessoas que estão assistindo. Então, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, que também acabei de conversar com o pessoal, que a gente também vai colocar essa live no IGTV do Instagram. Então, mais um canal aí para vocês assistirem essa live que vai ficar gravada. Tá bom. Bom, estou muito animado, a gente tem muita coisa para falar. Cada lâmina que eu puxo aqui na minha rotina é um tema para uma discussão. Então, assuntos não faltam, o que falta, na verdade, é tempo para a gente discutir, né?
Mas é bom a gente ter um pouco de discernimento e juntar o que é, pegar aí os temas que são mais importantes, que é mais relevante aí para vocês, e estou aqui à disposição. Perfeito, então. Temos agora. Deixa eu acompanhar se tem alguma dúvida. A Isabela, o Henrique mandaram alguns comentários, participaram, ajudaram também na parte técnica, que uma hora tinha ficado mudo e eles Ah, já de nada, auxiliaram nesse ponto. isso é Mas ótimo. beleza. Então vamos encerrando essa live. Eu vou fazer, como eu falei, deixar ela gravada. Ela vai ficar disponível nos dois canais, tanto na parte do IGTV como na parte do canal do YouTube. Outro detalhe também é que. Deixa eu só um minutinho. Outro detalhe também é que ela vai ficar disponível dentro da página do curso, então ela vai ficar gratuita lá nessa página, mas lá vocês conseguem ver todos os temas que estão mais descritos e aí vocês podem também conversar com a gente e também podem mandar nos comentários do próprio vídeo se vocês tiverem alguma dúvida depois para a gente conseguir responder. O Dr. Alexandre também ele está disponível para auxiliar nesse ponto também. Tá, só vale a pena lembrar, quem não tem ainda, quem não tem acesso ao, quem não segue no Instagram, tem o Instagram da Dr. Tips, o meu Instagram também profissional, Michalane, _ dermatopatologia, e lá a gente também vai postar todas as informações, eu posto também fotos de caso e outras coisas afins, tá bom? Espero vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.